Afinal de contas, as leis de Moisés foram dadas a quem para cumprir? Jesus de Nazaré cumpriu as leis judaicas por quê? Por que os gentios não devem cumprir as leis de Moisés? Por que estão debaixo de maldição os que praticam as leis de Moisés? São muitos porquês para responder a quem está na religião. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado, glorificado e exaltado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. O tema deste vídeo é: as leis de Moisés foram dadas a quem para obedecer? As leis de Moisés foram dadas ao povo de Israel, não ao povo gentil. Dízimo, batismo, jejum, comer pão, beber suco, que é a Páscoa judaica. Isso tudo foi preceitos, rituais, ordenanças que Moisés recebeu por intermédio de anjos para ensinar, para dar como mandamento perpétuo aos israelitas, ao povo de Israel, não ao povo gentil. Nós que não fazemos parte de judeu, não temos nada a ver com judeus, com israelita, as leis de Moisés não foram dadas a nós. Nós não temos obrigação de cumprir nenhuma. Ah, mas Jesus de Nazaré cumpriu? Sim, eu vou ler, vou explicar o porquê Jesus de Nazaré cumpriu as leis de Moisés. Por que ele cumpriu? Vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim foi dito: e agora, ó Israel, preste atenção, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Versículo 2. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Então, aí você frequenta o lugar que eles passam o envelope e eles exigem que você participe de um voto, de uma campanha, porque está escrito no Antigo Pacto. Porque os homens do Antigo Pacto, alguns deles foram abençoados pelos sacrifícios, pelos votos. Mas você é gentil. Em vão é você fazer isso. Porque esse mandamento não foi dado para você. Você está sendo enganado. Você está sendo levado a praticar obras que não foi dado a você. Assim é o que se fazem dentro das chamadas igrejas com o povo gentil. Eles pegam o povo gentil e colocam na mente deles, colocam na vida desses gentios que frequentam esses lugares, obrigações dos judeus, que eram para os judeus praticarem, colocam na vida do povo gentil. E assim eles ficam escravos, eles ficam servos dessas pessoas, desses mestres. Apoiado por quem? Pela teologia, apoiado pelos doutores que deveriam pregar a verdade, porque afinal de contas eles têm o conhecimento na mão, mas eles não podem praticar, não podem pregar, não podem ensinar a verdade, porque se eles fizerem isso, eles estarão dando a carta de alforria. Então essa tecla tem que ser batida sempre. Meus vídeos, eu acho que não cresce o meu canal por causa disso, que eu bato muito nisso. Aí entra algum evangélico, entra algum crente, dá uma olhadinha e ó, corre. Mas é o que está escrito. As pessoas estão sendo feitas de fantoche na mão desse povo, praticando obras que não é para eles praticarem, não é para gentil praticar. Aos gentios nunca foram dadas nenhuma lei judaica. Veja o que Paulo disse em Romanos 2,14. De fato, quando os gentios são aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel, que não são descendentes dos israelitas, que não fazem parte da história dos hebreus que foram tirados da escravidão do Egito. Então é povo gentil, era considerado antigamente, antes de Jesus vir, como estrangeiro, como forasteiros. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena,
torna-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Gentil não tem lei. Os mandamentos, os 613 mandamentos das leis dadas a Moisés foram para os israelitas, para o povo de Israel. Não é para você que é gentil. Você está praticando uma obra que não é sua. Você está praticando uma ordenança, um ritual que não foi dado a você. Você está todo primeiro domingo participando de uma figura da Páscoa judaica, que é o comer o pão e beber o suco de uva. Eles dizem que é Santa Ceia, mas isso é uma referência à Páscoa judaica. Isso não foi dado para você que é gentil. Isso foi dado para o povo de Israel. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Jesus veio cumprir as leis de Moisés. Por que Jesus veio cumprir as leis de Moisés? Pois ele era judeu, ele era israelita. Então ele era da tribo de Judá, ele fazia parte aos que foram dados as leis de Moisés. Jesus fazia parte, era descendente dessa tribo de Judá. Ele disse em Mateus, livro histórico, de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, os religiosos dizem que é o Evangelho de São Mateus. Não é Evangelho, isso aqui é livro da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Ele disse assim, no capítulo 5, versículo 17 ao 20, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Até aqui ele não veio abolir, não vinha abolir, mas cumprir. Aqui ele estava revestido, ele era Deus revestido de carne de um judeu, e ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio para cumprir o que? A justiça de Deus. Versículo 18. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, Então, enquanto não houvesse se cumprido o que tinha que ser cumprido, não era para tirar nem o I, nem o J das leis, até que tudo se cumprisse. Eu te pergunto, e quando se cumpriu tudo a respeito dele? Vamos falar isso adiante, mais à frente eu vou te mostrar. No versículo 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Pois eu digo que, se a justiça de vocês, judeus, se a justiça de vocês, israelitas, pois eu digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus estava num ambiente de judeus. Jesus estava falando a respeito de fariseus e mestres da lei. E os seus discípulos, os seus ouvintes eram quem? Faziam parte do povo de Israel. Então, Jesus estava falando a eles, estava dirigindo a eles essas palavras. E ele disse que isso era para ser feito até quando? Até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. O que foi cumprido? O que precisava ser cumprido? O que estava escrito na lei e nos profetas. O que estava na lei e o que estava dito pelos profetas. Então, quando se cumpriu o que daqui a pouco vou mostrar, ainda vigorava a lei e vigorava os profetas. Porém, quando chegou o tempo certo, se cumpriu a primeira parte, que foi a morte de cruz. Mas ainda havia outras palavras dos profetas que iria se cumprir. Primeiro cumprimento do que foi dito foi a crucificação dele, pois ele era o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, e o pecado do mundo eram as leis de Moisés. Ele tirou essas leis, a religião coloca, mas ele tirou na morte dele. E segundo foi a parousia, a escatologia, a vinda dele no juízo, que julgou Israel, julgou os israelitas. Se cumpriu tudo a respeito dele. Deu-se fim às leis de Moisés. E deu-se fim também no ano 70 ao símbolo maior
das leis, que era o templo que havia em Jerusalém. Então, quando veio a parousia, quando ocorreu a vinda do Filho do Homem como juiz, foi derrubado, foi destruído, aniquilado o símbolo maior da lei, que era o templo que havia em Jerusalém. Mas afinal, quando se cumpriu tudo a respeito de Jesus? Veja, Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao versículo 45. Vamos ler. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Versículo 37 de Lucas 24. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Versículo 38. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Versículo 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo, eu tenho. Versículo 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, até quando que era para praticar dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento, as ofertas que eram dadas para a manutenção do templo e para as festividades, festa de sábado, as ofertas eram dadas em forma de ouro, prata, para isso, para as festividades e para a manutenção do templo. O apresentar a criança no templo, ele foi apresentado para que fosse consagrado ao Senhor, a circuncisão, tudo isso, o jejum que os judeus faziam, tudo isso teve um tempo e Jesus veio cumprir. Jesus jejuou 40 dias, mas também ele disse que depois que os discípulos deles não jejuavam porque o noivo estava com ele. E quando o noivo fosse tirado, sim, naqueles dias, nos 3 dias, eles jejuariam, mas depois não, que o noivo voltou. Então, você veja bem que as práticas das leis, as ordenanças, teve um prazo. E Jesus disse que deveria ser cumprido, aqui ó, ele falou, ó, digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, até que tudo se cumprisse, havia necessidade de praticar as leis. Os judeus, o povo de Israel, não os gentios, o qual eu faço parte, acredito que você também faça parte. Então tinha esse prazo, porém ele deixou claro aqui que havia necessidade, foi isso no versículo 44 de Lucas 24, ele disse: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, meu amado, se cumpriu. Então é um engano, é uma mentira o dízimo na religião, é uma mentira, um engano, uma fraude, o batismo nas águas, a lei da purificação. Então, você veja bem como é fácil a gente entender, como a gente fica com a consciência tranquila de pregar, de falar, de anunciar que essas obras são obras mortas. Paulo mesmo disse, isso tudo são obras mortas. O escritor de Hebreus falou sobre obras mortas, batismo, apresentar crianças. Você vê, Paulo, eles não ensinavam isso. Não havia mais essa necessidade. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele não ensinava mais sobre essas coisas, sobre esses princípios básicos de Jesus de Nazaré, ele não ensinava mais. O batismo, Paulo disse lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, o batismo foi na cruz, na morte de Cristo, na morte de Jesus, ele batizou a todos. O sangue dele purificou, santificou e remiu todos. Ele tirou os pecados do mundo, que eram as leis de Moisés, eram os 600 itens que escravizavam as pessoas, manipulavam, matavam as pessoas. A lei era cruel. Então tudo se cumpriu. A primeira parte desse cumprimento foi a crucificação.
E a segunda parte foi o ano 70, quando ele veio e derrubou e destruiu, aniquilou o templo, o símbolo maior da lei. E você veja bem que é algo espiritual, que Jesus disse no versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Veja, os discípulos andaram com ele durante 3 anos, viram os milagres, viram o poder de Deus manifesto naquele judeu que estava ali, naquele Deus que estava revestido de carne, vivendo como um judeu. Através daquele judeu, os discípulos viram a manifestação do poder de Deus, viram cura, os discípulos fizeram milagres em nome de Jesus, mas eles não entendiam as Escrituras. Não entendiam, porque não foi permitido. Durante os 3 anos, Deus não permitiu que eles entendessem as Escrituras. Por isso que tem passagem, você vê Judas, que ele fala que, lá no versículo 6, que os anjos que não guardaram sua habitação, foi guardado nas trevas e acorrentado até o juízo. Por quê? Porque eles não tinham esse conhecimento. Pedro também disse, porque o livro que eles liam era Macabeus, lá no livro de Enoque, o livro de Enoque que fala, Enoque, segundo os escritos dele, diz que anjos tinham de altura cerca de 135 metros de altura. Então você veja bem, não tem como um anjo dessa altura, se fosse realmente isso, ter relação sexual com mulher e nascidos nefilins, os gigantes. Não tem cabimento. Tanto que Jesus falou que quando a pessoa morre, a pessoa é igual anjo, não tem sexo. Então como que aqueles anjos, dito por Judas e dito por Pedro, eles tiveram relação sexual? Lá em Gênesis capítulo, se eu não me engano, capítulo 3 ou capítulo 6, alguma coisa que fala sobre os nefilins. Então, são histórias, são fábulas judaicas isso daí. Então você vê, eles andaram. Agora você imagine hoje, no século 21, no ano 2021, no mês de junho, dia 30 de junho, dentro desses lugares que eles chamam de igreja, eles não têm essa revelação. Eles não têm, eles entendem um pouco, eles entendem das leis de Moisés. Eles são peritos na lei de Moisés, eles conseguem decifrar as leis de Moisés, mas a revelação da graça de Deus eles não têm. Porque eles estão aprisionados, os fiéis, os seguidores estão com eles presos dentro de uma arapuca, dentro de um ambiente onde Deus não está. Onde é pregado o quê? Mentiras e enganos. Por isso que eles não conseguem. Isaías capítulo 29 diz que para esses que não é dada a revelação, é como dar um livro a uma pessoa que não sabe ler. Ou então mesmo dando a alguém que sabe ler, mas a pessoa abre e fala, mas não tem como abrir esse livro, porque esse livro está selado. Eles não têm. A religião, a Bíblia deles, uma figura de linguagem, a Bíblia deles está selada, eles não têm acesso ao que interessa. Eles têm acesso somente de Atos para trás. Eles têm acesso só aos livros da lei. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros da lei. Jesus de Nazaré ali veio cumprir a lei. Eles têm Isaías, Salmo, Deuteronômio. Eles têm isso. Isso eles dominam bem. Mas quando chega na sã doutrina, eles empacam. Por quê? Porque não lhes foi aberto o entendimento. Da mesma forma que os discípulos aqui não tinham entendimento, eles também da religião não têm. É por isso que eles vivem nas leis de Moisés. Eles vivem aprisionados. Amém? Paulo disse que Cristo foi o fim da lei. Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Veja, preste bem atenção que Paulo disse a respeito de seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, dos seus descendentes. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Você veja, os israelitas, nos dias de Paulo, eles conheciam bem a lei. Eles tentavam se justificar através de obras, mas obra nunca justificou ninguém. O que justificou Abraão foi a fé, não a obra, porque ele não consumou. Então Paulo estava falando dos israelitas, que eles procuravam, através das leis, através das ordenanças da lei, chegar a Deus, alcançar a salvação, mas não conseguiam. Então Paulo diz que orava a Deus para que eles tivessem conhecimento, que eles entendessem
o verdadeiro sentido da graça de Deus, mas eles não entendiam. Tanto que posso testemunhar que eles têm zelo. Você vê, os israelitas tinham um zelo de Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eles não tinham conhecimento. Versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. A justiça de Deus, o evangelho, as boas novas. 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que? O fim da lei é Cristo, o fim, o término, a fase derradeira foi Cristo. Chegou em Cristo, acabou a lei, acabou os dízimos, os batismos, o jejum, a Páscoa judaica, buscar Deus em monte, óleo na cabeça, acabou, candelabro, acabou tudo. O fim foi Cristo. De Cristo para cá é pela fé, é pelo amor, é reinando em vida, é estando no reino de Deus. Mas da mesma forma que Paulo orou pelos israelitas, essa seria a nossa oração hoje pelos religiosos. Porque eles têm zelo de Deus, eles louvam, eles choram, eles buscam, eles fazem sacrifícios e votos, mas tudo inútil. Eles têm zelo de Deus, os religiosos, os evangélicos, eles têm zelo de Deus, mas não têm conhecimento. Não têm conhecimento. O entendimento deles é acerca das leis mosaicas, mas o fim da lei foi Cristo. Se o fim da lei foi Cristo, então não se deve mais praticar as leis, correto? Correto. Mas eles não praticam lei? Praticam lei. Aí você pergunta assim, por que esse canal seu não cresce? Não cresce justamente por causa disso. Porque eu prego, eu anuncio, eu falo a respeito da contradição da religião. E isso não deixa um canal no YouTube crescer. Porque quem é a maioria? A maioria não são evangélicos? A maioria que vê um canal desse não é crente? E eles estão baseados no quê? Para o entendimento deles está baseado no quê? Não é nas leis? Quando chega aqui que pega a graça, eles desdenham, eles não se inscrevem, eles não compartilham, eles chamam de herege, porque eles não têm esse entendimento. Eles têm zelo de Deus como os israelitas, como o povo de Israel, mas sem conhecimento. E não cresce. Os poucos que estão inscritos nesse canal, com certeza são pessoas, são eleitos de Deus, são filhos de Deus. Por quê? Porque eles ouvem o que o Espírito fala a eles. Eles ouvem a voz do próprio Deus que está dentro de cada um. Você que está aí dando atenção é porque o Espírito de Deus está aí. Você é um eleito filho de Deus. Agora, um que não é filho, não é eleito, ele bate e volta. Ele bate e volta. Porque ele ainda não alcançou o conhecimento. Ele tem zelo de Deus, mas sem conhecimento. Então, o fim da lei foi Cristo. É uma ignorância praticar, então, as leis, porque Cristo já veio. Paulo também disse assim no livro de Gálatas, a respeito de que o tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho para que na sua morte ele resgatasse os que estavam debaixo da lei, estavam debaixo da maldição das leis mosaicas. Assim foi na crucificação. Veja Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Se ele nasceu debaixo da lei, então ele veio para cumprir a lei. Versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quer ver nessa versão aqui na Nova Almeida atualizada? Diz assim, ó, no versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus na morte, ele resgatou os que estavam debaixo da lei. Não foi o nosso caso. Para os que nasceram depois do ano 70, depois do juízo, já nasceram santificados, remidos e justificados. Já nasceram, pronto. A carne continua transgressora, mas o Espírito é a igreja gloriosa do Pai. Amém? Então, assim aconteceu na morte dele, para resgatar os que estavam lá atrás, na maldição da lei, para não praticar mais.
Vou falar de novo, para não praticar mais batismo, dízimo, oferta, subir monte, comer pão, beber suco, óleo na cabeça, buscar Deus de monte. Acabou. Jesus na morte dele, ele resgatou os que estavam lá para não praticar mais. Ele veio e praticou. Até que tudo se cumprisse nele, tudo se cumpriu nele. Não sou eu agora, hoje, que vou fazer uma obra que era para ele fazer, que eu vou cumprir alguma coisa. Não, tudo se cumpriu nele. A obra perfeita foi feita nele. Ele foi o sacrifício perfeito para resgatar os que eram dele das maldições das leis de Moisés. E ele também disse que quem pratica obras das leis de Moisés, quem vive o velho pacto, quem vive no Velho Testamento, está debaixo de maldição. Da mesma forma que os israelitas estavam debaixo de maldição quando Jesus de Nazaré veio e viveu 33 anos no meio deles e fez milagre e expulsava espíritos imundos, curava leprosos, doenças, peste de todo tipo. A mesma coisa está debaixo de quem vive debaixo da lei. Por isso que nessas chamadas igrejas, principalmente nas pentecostais, há essas manifestações de espíritos imundos. E eles usam o nome de Jesus. Nós não usamos mais. Porque Jesus, o Cristo ressuscitado, está em nós, está em nosso espírito. Então não peço mais nada em nome de Jesus. Quando nós temos que pedir algo, nós pedimos pessoalmente, porque Deus está aqui. Não preciso pedir para alguém botar a mão na minha cabeça, ou vou pedir isso em nome de Jesus. Não, eu mesmo peço ao Pai diretamente. Então, nesses lugares que eles pregam a lei, lá há a manifestação de espíritos imundos, no mesmo molde dos dias de Jesus de Nazaré. Porque da mesma forma que aquelas pessoas estavam debaixo da maldição, os crentes, os evangélicos, os pentecostais estão debaixo da maldição, porque eles estão vivendo o antes da cruz. Eu não digo nem que eles vivem o antes do juízo do ano 70, não. Eles vivem o ano antes da cruz mesmo. Vivem debaixo da maldição. E assim eles estão debaixo de maldição. E as maldições de Deuteronômio 28 pegam eles, porque eles estão vivendo lá. Gálatas 3,10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, na NVI. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então são malditos porque são 613 itens, e a religião ensina a praticar uns 10, 12, 13. Sobra ainda 600 para praticar. E veja o que Tiago disse. Quem tropeça em um ponto da lei torna-se culpado de todos. Então a pessoa ela quer viver debaixo da lei, achando que vai agradar a Deus, pegando o envelope, colocando 10% do que ela, porque diz que é o dízimo. Pegando a melhor oferta dela, porque diz que é a oferta da viúva pobre. Pegando um voto que era das ordenanças de Moisés. Vou cumprir isso, vou fazer como Salomão, Sansão, não sei que foi 1000 cabeças de boi lá como oferta. Vou fazer isso para agradar a Deus. Aí ele pega e pratica isso. Só que ele tem mais 612 para praticar. E Tiago diz que quem tropeça em um torna-se culpado de todos. Ele disse lá em Tiago 2,10, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Olha a ignorância da religião, olha a ignorância dos evangélicos, dos crentes. É isso aí, ó. A lei, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la. Aí a pessoa dá 10%, batiza nas águas, come pão e bebe suco, que é a Páscoa judaica, busca Deus no monte, olha na cabeça. Mas e aí? Tem um filho desobediente, segundo a lei de Moisés, tem que levar a uma praça pública e ser apedrejado até a morte. Nasce o filho, no 8º dia tem que ser circuncidado, ou então, quando ele tiver velho, que entrar para dentro do negócio desse aí que eles chamam de igreja, tem que ser circuncidado, já que eles querem obedecer à lei. Mas eles não fazem isso. E aí? Tropeçou em um, tornou-se culpado de todos. E tome maldição, tome castigo. Por isso que os religiosos são perturbados. Eles veem demônio em todo lugar, eles veem anjos subindo, eles veem sapatinho de fogo, eles têm a unção do telefone dentro das coisas, essas danças, esses cânticos. E evangelho que é bom? Nada. Meu amado, então eu vou encerrando por aqui, vou repetir novamente qual foi o tema deste vídeo. As leis de Moisés foram dadas a quem para obedecer?
Este foi o tema deste vídeo. Eu espero ter sido útil de alguma forma para o seu entendimento, e se assim foi, eu peço que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, para que a mensagem da graça de Deus venha chegar aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, que estão sendo roubados, que estão sendo manipulados por esse sistema doente, esse sistema mentiroso chamado sistema evangélico. Amém? Graça e paz. Eu vou deixar no final alguns vídeos, se for do seu interesse, clica nele, assista, e qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Se eu tiver condições de responder, terei o prazer de fazê-lo. Caso não consiga, vou procurar conhecimento para te ajudar. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.